Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. A gente está se aproximando do desfecho da 10ª história, então se você não viu como tudo começou, aqui embaixo na descrição tem um link para o primeiro episódio. E a gente no vídeo passado terminou com os nossos protagonistas num barquinho seguindo o pântano adentro, rumo ao desconhecido, e o nosso trabalho hoje é inventar alguma coisa interessante para colocar no caminho deles, né? Então a gente finalizou essa cena com o barquinho partindo, como eu acabei de falar. E eu quero aqui trabalhar alguma coisa durante a jornada deles, pelas águas. Não sei ainda se eu vou estabelecer do ponto de vista da Cléria, algum sonho que ela esteja tendo ali dentro do barco enquanto ela está semiconsciente, ou se eu vou trabalhar a origem desse pântano segundo as lembranças do nosso escravo, do Roger Bark. Então eu vou deixar aqui em stand-by por enquanto. Eu sei que aqui vai ser a jornada de barco do pântano, e depois eu determino o que eu vou fazer nesse momento da história. Então eu vou assumir que isso já aconteceu, o barquinho chegou em algum lugar, eu tenho quase certeza que é aqui que ele vai encontrar os artefatos, né, que a gente já está planejando para ele encontrar há algum tempinho, e alguma aventura, né, para poder movimentar a história, está na hora da gente fazer isso novamente. Então vamos trabalhar um pouquinho, depois pensar o que vai fazer a partir disso. Bom, trabalhei um pequeno trecho inicial aqui, vamos ver o que a gente consegue elaborar a partir dele. Ficou assim: o barco encostou sua madeira embolorada em um conjunto de pedras achatadas e o escravo deixou. Tremia e não sabia se era por conta da umidade ou do medo. Era como se, ao colocar os pés naquelas pedras recobertas com musgo, estivesse violando algo sagrado, puro, proibido para seres como ele. E aqui, enquanto eu estava escrevendo mesmo, eu já percebi que eu trabalhei uma ideia parecida anteriormente. Essa questão dele se achar indigno, pequeno, ali naquele pântano. Então aqui eu tenho a opção de apagar uma dessas duas passagens repetidas, ou então trabalhar essa aqui como um reforço. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Aí ficou assim: ao colocar os pés naquelas pedras recobertas com musgo, retornou fortalecida a sensação de estar violando algo sagrado, puro, proibido para seres como ele. Então aqui eu deixo claro para o leitor que eu tenho consciência de que eu já trabalhei essa ideia anteriormente, esse pensamento, e aqui é uma recapitulação disso. E aqui a última frase: puxou o barco até acomodá-lo em terra firme e retomou a nobre nos braços. Eu estou querendo dar poucas opções para ele seguir adiante aí nesse novo lugar onde ele chegou, porque eu quero trabalhar uma história curta e com poucas ramificações, né? Então, se isso fosse um filme, ele teria poucas locações, vamos colocar dessa forma. Então, a melhor forma de fazer isso agora é literalmente deixá-lo sem opções, sem caminhos alternativos. Então, eu vou botar um corredor com vegetação, alguma coisa assim, para poder limitar realmente os movimentos do personagem. E é interessante fazer isso de vez em quando, né? Tem momentos em que a gente insinua para o leitor que o personagem tem um leque de opções ali, um mundo vasto para percorrer, e há momentos em que a gente vai afunilar isso um pouco. Nesse caso, eu estou pensando em fazer isso por razões práticas, não só pela duração do conto, mas também porque eu quero dar a sensação de aproximação da caverna oculta, né? Aquele momento próximo do desfecho onde o personagem está se dirigindo para alguma coisa especial. E com sorte o leitor vai sentir isso conforme ele estiver percorrendo esse único caminho disponível. Então vamos ver se essa minha ideia vai funcionar. Então, eu trabalhei brevemente esse trajeto dele. Talvez eu precise estender um pouquinho mais, adicionando algum suspense. Vamos ver no segundo tratamento se eu faço isso ou não. E ficou assim: não havia direção a escolher. Metros à frente tinha início uma densa parede de folhas castigadas, interrompida pelo que parecia um estreito corredor de árvores úmidas. Ele seguiu por ali, até encontrar uma área estéril, nada mais que uma mancha iluminada no tecido verde que parecia forrar tudo ao redor.
Então, uma clareira ali onde nada crescia, né? E é nessa clareira que a gente vai colocar algumas coisas misteriosas, algumas coisas que possam explicar de repente a origem das vozes abandonadas, alguma coisa que possa complementar aquilo que a gente vai trabalhar nessa cena aqui, que são as lendas, o que contavam para ele, o que ele acreditava quando criança que existia ali nesse pântano das vozes abandonadas, o lado mágico da coisa. E a gente pode complementar com o que ele vai encontrar nessa clareira enlameada aqui. E já que a gente está trabalhando aqui uma pegada meio Robert Howard, meio Lovecraft, vamos abraçar de vez o estilo e fazer encontrar umas estátuas, de repente, algo que pareceria um altar de sacrifício, com uma pedra retangular no meio. Não sei. Adicionaria um toque místico e misterioso à história. E a gente não precisa necessariamente explicar por que essas coisas estão aí. Não nessa história, a gente pode deixar isso para elaborar mais para frente. Vamos lá, vamos fazer isso mesmo. Bom, então, seguindo o estilo Lovecraftiano de contar histórias, quanto mais o personagem se depara com elementos inexplicáveis, mais simples e direta é a descrição desses elementos, para dar mais liberdade ao leitor de imaginar os pormenores daquilo que está acontecendo. Então tá assim. Em destaque naquele cenário vazio, evidências de que aquele lugar é aquele. Né? Vamos fazer assim por enquanto, depois a gente vê se fica. Em destaque naquele cenário vazio, evidências de que o lugar foi alterado por mãos humanas. No centro da clareira havia uma pedra polida, de formato retangular, cercada pelo que pareciam estátuas cinzentas, cujos detalhes escondiam-se por detrás de grossas camadas de musgo. É sempre interessante não descortinar o cenário de uma só vez, então a gente deixa ali os detalhes da estátua para revelar mais para frente. Ele depositou a mulher na pedra com cuidado, depois pôs a mão em sua fronte e constatou que a febre aumentara. Então a gente não menciona a febre ainda, mas naquela cena que está faltando a gente escrever, a gente pode dar algum indício disso. Ali vai ser um ponto de complicação, um ponto baixo, antes da chegada dele nesse lugar aqui. Agora sim, vamos ver o que ele vai encontrar debaixo desse musgo, e a gente ainda tem que dar um jeito de fazer ele encontrar alguns artefatos escondidos aí em algum lugar.
Bom, é isso por enquanto, vamos dar uma recapitulada aqui. Talvez eu tenha me empolgado um pouquinho ao descrever essa estátua que ele encontrou. Eu vou comentando sobre essa questão conforme eu chegar lá. Então a gente parou aqui, depois pôs a mão em sua fronte e constatou que a febre aumentara. Aí seguindo, aproximou-se de uma das estátuas, como se pedisse socorro a ela. Retirou um pouco de musgo de sua face e recuou, diante do que encontrou. Então aqui eu tive a intuição de que o leitor, nesse caso, está esperando que ele encontrasse alguma coisa horrenda, né? Uma coisa chocante. Então eu quis quebrar a expectativa e fazer o oposto. Então eu fiz com que ele estivesse diante de uma criação belíssima, delicada, sublime, né, divina. E como o tema, escultura, estátua, está bem presente na história, é alguma coisa que a gente já trabalhou bastante na cidade, em Tântalo, até porque as pinturas que inspiraram a história contêm muitas estátuas. Então eu achei por bem reaproveitar esse conceito, mas agora elevar isso a um novo patamar. Então aquilo que já foi representado na história como algo belo, algo feito por artistas talentosos, aqui isso vai se intensificar. Por comparação, o que ele está vendo aqui no pântano, o que estava escondido no pântano, é muito superior àquilo que é feito em Tântalo. Então vamos lá. Aqui vem a descrição que, como eu falei, talvez eu tenha exagerado um pouquinho, né? Esculpida naquela matéria rígida e cinzenta, uma face belíssima o encarava, impassível. Era uma jovem, de traços bem diferentes dos nativos de Tântalo. Seus cabelos formavam uma nuvem de cachos, lembrando o macio novelo desfazendo-se ao descer em direção aos ombros. As maçãs do rosto eram pronunciadas e perfeitamente redondas, formando com o queixo um pequeno triângulo invertido. Aí aqui vem uma questão que eu quis associar com o lance das vozes abandonadas. Então, como o pântano tem esse nome, e eu tive a ideia hoje de trabalhar com estátuas, eu quis unir uma coisa a outra e essas estátuas teriam então um túnel de vento, né, atravessando os lábios, dos lábios até a nuca, e por ali o vento passa e produz um som. Isso existe, né? Várias culturas têm esse tipo de estátua e justamente tem esse propósito de fazer som, fazer música com o passar do vento, e são estátuas que têm uma conotação religiosa, mística. Então isso vai cair bem aqui para a direção que a história está tomando. Então ficou assim essa parte. Os lábios entreabertos emolduravam uma abertura, aí entreabertos e abertura, né? Os lábios afastados emolduravam uma abertura que se estendia como um túnel até atravessar a nuca. Por ela, era possível ver que a pedra não era maciça. Iluminadas pela pálida luz exterior, o avesso da estátua lembrava um intrincado labirinto. Então eu quis dar um toque ainda mais inexplicável para a coisa. O artista que fez essas esculturas não só esculpiu o lado externo, como também esculpiu por dentro. Então as estátuas eram vazias por dentro, justamente para aumentar a ressonância, como os instrumentos musicais, né, que tem o corpo oco para poder o som sair com mais intensidade. E é lógico que tudo isso é envolvido num mistério porque ele não sabe nada sobre essas criações, né? Isso parece dar ideia pelo musgo disso tudo estar abandonado há muito tempo, e por mais que a gente vá movimentar aqui a parte final da história provocando um incidente nesse lugar, um embate para ele, alguma coisa assim, a gente ainda vai manter a maior parte disso no mistério. Então seguindo, o escravo aproximou um dos ouvidos. Aí tem um aproximou lá em cima, né? Vamos ver aqui. Aproximou-se de uma das estátuas. Achegou-se a uma das estátuas. Vamos lá. O escravo aproximou um dos ouvidos e ouviu. Ouvidos e ouviu. Hoje é o dia da palavra repetida, né? O escravo aproximou um dos ouvidos e sentiu o vento passar por aquela abertura, produzindo um delicado sussurro. Fascinado com sua descoberta, ele despiu... Vamos tirar um ele aqui, está em excesso. Fascinado com sua descoberta, despiu o restante do musgo, revelando vestes dignas das mais belas representações da deusa. Então a deusa eu já mencionei anteriormente, uma representação dela no teto da Câmara da Cléria. Eu vou até fazer um adendo a isso mais adiante, em outro vídeo, porque a Cléria é devota desse deus da carruagem, né, que ela crê que está vindo buscá-la. E, no entanto, tem uma representação da deusa própria de Tântalo, né, do panteão de Tântalo, no teto da câmara onde ela trabalhava. Então isso precisa ser resolvido de alguma maneira, ou eu substituo o tema daquele afresco pela representação do deus no qual ela acredita, ou eu coloco ali alguma informação de que ela teve que abdicar até mesmo disso, conforme ela traiu o povo dela e foi morar em Tântalo. Vamos ver, isso é questão para a gente ver mais para frente. Sacudindo o rosto, ele logo corrigiu aquele pensamento, o pensamento de que as vestes eram dignas da deusa. A figura da jovem era infinitamente mais impressionante do que qualquer representação divina já realizada por qualquer artista de Tântalo. Aí tem dois qualquer, é claro.
representação divina já realizada pelos artistas mais talentosos de Tântalon. Resolvidas quase todas as palavras repetidas, devem ter mais algumas por aí. Vamos fazer agora com que ele revele as demais estátuas e, de repente, numa dessas estruturas de pedra aí, ele acha um compartimento e nesse compartimento ele vai achar os artefatos. Acho que isso é uma boa solução sem a gente precisar tirá-lo desse lugar, porque eu quero que o evento final aconteça aqui. Bom, então terminei de descrever aqui o ambiente, sempre cuidando para não deixar o leitor se acomodar com aquilo que ele está descobrindo junto com o escravo. A cada elemento novo eu vou tentando sugerir coisas diferentes, possibilidades diferentes para deixar o leitor interessado, curioso e também preocupado, né? Levemente preocupado com o que pode acontecer aí nesse lugar. Então ficou assim por enquanto. Com o coração disparado, ele olhou ao redor, reexaminando as demais estruturas ainda cobertas. Agora destoando de maneira perturbadora da jovem de cabelos cacheados. Revelou-as uma a uma, encontrando homens e outras mulheres igualmente belos, os lábios perfurados da mesma forma. A cada mecha de musgo atirada sobre a lama do chão, seu cérebro produzia mais perguntas. Quem teria trabalhado naquelas estátuas? Por que aquele lugar estava abandonado? Como era possível esculpir por dentro da pedra daquela maneira? Até aí eu estou tentando
prever que perguntas o leitor poderia estar se fazendo nesse ponto da história. E aí, essa última pergunta já planta a semente de que algo pode estar muito errado ali. Porque o sussurro que deixava suas bocas soava como o cântico recorrente de um feiticeiro ardiloso. Isso era a impressão que ele teve. Ele tem uma mente supersticiosa, por mais que ele lute contra isso. Então a gente vai deixando aflorar isso de vez em quando para isso funcionar a nosso favor, né? Ele não possui resposta para nenhuma delas. Então aqui eu estou pontuando essa ação. Isso, se fosse um filme, mais uma vez fazendo essa analogia, seria uma montagem dele tirando os musgos e closes em várias partes da estátua. E eu estou deixando aqui para o leitor definir exatamente a aparência delas no momento em que eu já descrevi uma delas com detalhes. Talvez eu precise de uma construção melhor para essa pontuação, mas por enquanto está servindo. E aí deixou a maior escultura por último. Posicionada ao norte da mesa de pedra onde repousava a nobre, ela não lembrava um ser humano. Então aqui eu estou quebrando o padrão novamente para reforçar o interesse e também já estou preparando um possível incidente, né, que vai acontecer agora no desfecho da história. De fato, quando livrou-a do musgo, encontrou a representação de uma criatura impossível. Seu corpo bovino repousava sobre 6 patas terminadas em garras. Uma cauda imensa e espinhosa afunilava-se conforme fazia voltas ao seu redor. Onde deveria haver a cabeça, apenas uma bocarra escancarada, os dentes pontiagudos brotando das gengivas bulbosas como estalactites e estalagmites na entrada de uma caverna. A língua achatada, mergulhada parcialmente na lama, parecia convidar uma possível presa a entrar ali. Então, a forma da criatura, uma criatura que eu inventei agora juntando partes de animais e tudo mais, e eu quero que ali dentro ele encontre um compartimento, alguma coisa assim, uma pequena gruta, e ali ele vai achar os artefatos que ele possivelmente vai usar no último incidente da história. Então vamos lá. Então, tudo preparado para ele encontrar ali o que quer que seja. Eu aproveitei o fato das estátuas serem ocas para fazer uma gruta, né, como eu tinha pensado antes, sobre essa criatura maior, né? E ficou assim. Lutando contra sua mente supersticiosa, ele deu um passo à frente e parou sob o céu da boca da criatura. Imediatamente sentiu o chão ceder e abriu os braços para recuperar o equilíbrio. O que ocorreu a seguir foi rápido demais para que ele conseguisse compreender. Seu corpo descia aos solavancos, impulsionado adiante conforme uma sequência de degraus ia surgindo. Então, dando a entender aqui que a pessoa que trabalha a pedra com tamanha excelência consegue fazer esses mecanismos estilo Indiana Jones, né? Isso é muito comum em filmes de aventura, histórias de aventura, onde o herói vai explorar um templo antigo, um monumento antigo, e aí ele aciona algum mecanismo e esse mecanismo faz as pedras se mexerem. Então vamos em frente. Quando tudo se acalmou, o escravo estava no que parecia uma pequena gruta, escavada logo abaixo da criatura. Era possível enxergar ali, graças aos fachos de luz que atravessavam aberturas estratégicas da escultura, o
que é perfeitamente aceitável pelo leitor esse ponto, porque a gente já mostrou esse fenômeno antes. Eu nem estava pensando em aproveitar agora, mas a gente não está trabalhando com nenhuma fonte de luz, então a gente tem que se virar, né? Não havia nada ali, a não ser os degraus e uma velha arca de madeira, encostada na parede oposta. Ao testar a tampa, ele constatou que não estava trancada. Olhou ao redor antes de abri-la totalmente. Ou aquele lugar não havia sido feito para ser encontrado, ou ninguém havia sido tolo o suficiente para profaná-lo até aquele dia. Então a gente tem 2 havia, vamos trocar aqui por foi. Ambos os pensamentos provocavam calafrios e um desejo quase incontrolável de subir as escadas e voltar para o barco quanto antes. Essa é a deixa para o leitor se preparar para alguma coisa, algum desafio, algum perigo que possa surgir na história. Então vamos lá, antes da gente fechar esse episódio, vamos definir o que ele vai encontrar dentro dessa arca. Bom, então fiz aqui um kit que pode servir de combustível para as aventuras posteriores do nosso herói. Só está faltando definir exatamente o principal artefato, ou arma, né? Isso eu vou pensar daqui a pouco. E por enquanto está assim. Finalmente ele encostou a tampa na parede e revelou por completo o interior da arca. Acho que tem algumas repetições, mas por enquanto eu não vou mexer não. Seus olhos inquietos depararam-se com alguma coisa. Ao lado deles, ou delas, um livro de aparência castigada e uma sacola de couro um pouco maior que um punho fechado. Então ele não sabe ler ainda, mas eu quero colocar nesse livro algumas informações que ele vai aprender mais para frente com outros personagens que possam explicar a origem desse lugar ou alguma mitologia, alguma coisa assim. Vamos deixar isso em aberto. E aí veio o próximo item, uma sacola de couro um pouco maior que um punho fechado. Animado, ele afrouxou o cordão, esperando encontrar moedas ou pedras preciosas, mas era apenas areia. Uma areia branca e finíssima, tão desconhecida para ele quanto o artefato que ele vai encontrar anteriormente. Por que eu coloquei essa areia aqui? A gente está trabalhando com a queda da ponte de vidro, né? E o vidro é feito de areia, então também a gente pode mais para frente fazer alguma conexão que vai ficar interessante. Não vou falar muito a respeito agora, eu já tenho algumas ideias na cabeça, mas eu vou deixar para concretizá-las conforme as novas histórias forem surgindo. Agora, com relação ao artefato principal que ele vai encontrar, eu tenho algumas coisas definidas. Por exemplo, eu não quero que seja primariamente uma arma, né? Então nada de espada, né, lança, coisas que são feitas para serem uma arma, eu quero uma solução mais criativa. De repente uma ferramenta que possa ser usada como arma, como um martelo. Mas martelo é um negócio que já foi usado à beça. Martelo, machado, são todas ferramentas que as pessoas acabam usando como armas para personagens. Se a gente for seguir o princípio que a gente está usando aqui de aproveitando as informações e as coisas que já existem na história para fazer uma coisa bem direta, né, bem afunilada, a gente pode aproveitar a questão do tema escultura e ele vai encontrar cinzéis, um par de cinzéis. Cinzéis são ferramentas que os escultores usam para trabalhar pedra, madeira, né? Então ele pode encontrar cinzéis especiais, maiores do que os normais, mais afiados, de repente com uma ponta feita de um material diferente, de repente a ponta de vidro, já que a gente está falando da queda da ponte de vidro, então o cinzel pode ter ali uma ponta trabalhada nesse vidro mágico, esse vidro diferente, e por isso ele é afiado e tem propriedades especiais. É isso, acabou. Então é o que eu falo sempre, né? Quando a gente está trabalhando em histórias, principalmente histórias curtas, é interessante ficar voltando e pensando para aproveitar cada mínimo elemento que a gente já colocou na história. Além da gente terminar com um produto que apresenta uma coerência, uma coesão muito maior, a gente também não se desgasta, não gasta energia pensando em soluções mirabolantes, sendo que a resposta pode estar dentro da própria história. Então é isso, já que o tema é estátua, escultura, vamos fazê-lo encontrar cinzéis, 2 cinzéis, um par de cinzéis. E essa vai ser a arma / equipamento do nosso personagem.
E é isso. Seus olhos inquietos depararam-se com bastões gêmeos, com cabos entalhados em ébano e pontas feitas de um vidro amarelado. Ele não conhecia aquele tipo de artefato, nunca vira um escultor trabalhar. Por isso, pensou ter encontrado armas, e não um par de magníficos cinzéis. Então aqui tem dois recursos que eu empreguei. Primeiro é a presença do narrador, ele se torna evidente aqui nesse ponto e ele sabe mais do que o personagem. Eu não costumo fazer isso, né, botar um narrador que sabe mais do que o personagem. Nessa história em específico eu estou trabalhando assim. Eu ainda quero rever o texto e colocar esse narrador mais presente, colocar mais características ainda para ele. E aí nesse ponto eu emprego um segundo recurso, que é informar o leitor sobre aquilo que foi encontrado. Então o leitor também passa a saber mais do que o personagem nesse ponto. E isso é interessante porque é uma história de descoberta, né? O nosso personagem vai passar por uma evolução, onde ele vai aprender a viver, aprender as coisas do mundo, conforme ele sair de Tântalo, né? Então é interessante nesse ponto que o leitor esteja um passinho à frente dele. E aí eu só completei embaixo uma areia branca e finíssima, tão desconhecida para ele quanto as ferramentas. Então é isso, nesse ponto a gente já tem tudo pronto para o desfecho. A cena que vai acontecer depois dessa já vai encaminhar tudo para o final. Agora que apareceram esses artefatos, esses itens, eu preciso usá-los dentro da história de alguma maneira, então eu vou pensar aí como é que isso pode ser feito. Mas antes disso, no episódio que vem, eu quero fazer uma faxina na história. Eu quero voltar um pouquinho, completar aquela cena que ficou em aberto, resolver o problema da cena da Cléria, onde ela tem a imagem da deusa no teto da sua câmara. Vamos ver como é que a gente pode resolver essa questão. Existe também um acréscimo na primeira cena do escravo, que eu quero colocá-lo ali expulsando alguém do esconderijo dele, alguma coisa nesse sentido, obrigando por comida, para enfatizar a característica dele do egoísmo. Então, antes da gente encaminhar a história para o final, esse vai ser o trabalho do vídeo da semana que vem. E enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias escritas até agora, e aqui embaixo na descrição tem o link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!